Com muita alegria, saúdo a todos na paz do Senhor. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no segundo livro das Escrituras Sagradas, livro de Êxodo, capítulo de número 15, o verso de número 20. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus, quero pedir a todos os irmãos que mande o meu abraço ao pastor presidente, pastor Elias, que é nosso grande amigo, já de mais de 15 anos. Conheço ele, a família dele, o pastor Daniel também. E uma vez eu estava na cidade de Chapecó pregando, fiquei mais ou menos no espaço de uns 15 dias ministrando, eu era solteiro ainda, e eu ia embora para o Rio de Janeiro, sou carioca, eu ia de ônibus, e o pastor Elias olhou, e isso nunca mais saiu da minha mente, porque o homem de Deus é assim, ele marca a nossa história, né? E ele falou assim: pastor, me perdoe, mas o senhor não vai de ônibus para o Rio de Janeiro, o senhor vai de avião. Eu falei: mas tem avião aqui em Chapecó, isso há 15 anos atrás, né? E ele falou: é claro que tem, abriram um aeroporto novinho aqui, o senhor vai estrear. Eu falei: rapaz, que bênção. Aí eu até achei que ele estava brincando, né? Quando deu a hora de viajar, ele me leva para o aeroporto, ele mais o pastor Daniel. E eu falei: rapaz, você é homem de Deus mesmo, você fala e cumpre, né? Ele falou: não, pastor, porque eu estava orando e Deus falou para te abençoar. Irmãos, foi a viagem mais linda da minha vida, irmão. Né? Parecia que estava durando uma eternidade aquela viagem, né? Uma viagem maravilhosa. Eu ia passar o dia inteiro dentro do ônibus, né? E o homem de Deus me abençoou, nunca mais me esqueço. Manda um abraço para ele. Esperava em vê-lo aqui hoje, mas fiquei sabendo que ele está viajando para Israel, para a Terra Santa, e eu queria fazer um pedido de oração para ele orar por mim lá, né? Se ele subir no Monte Sinai, orar por mim lá no Monte Sinai e me abençoar, né? Ou até mesmo no turno de Jesus. Mas se alguém vê-lo hoje aqui, pode entregar. Eu vou fazer o meu pedido. Se alguém puder entregar para ele, eu agradeço. Amém? Amados, quantos servem um Deus que fala? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Êxodo capítulo de número 15, versículo 20. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga eu vou achar, pastor. Aleluia. Vou te dar uma ajuda, irmão. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Amém? Quando você achar, dá um glória aí, porque é dando glória que se recebe vitória. Amém? A festa está linda e ela não vai terminar como começou. Por quê? Porque no último dia da festa, Jesus se pôs de pé e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso ventre. Hoje Deus vai derramar do seu Espírito aqui neste lugar. Diz assim a palavra de Deus: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamboril, em outra tradução, um pandeiro, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Olhe para esse crente bonito, cheiroso, abençoado. Se ele tiver olho azul, olhe na bolinha dos olhos dele. Se tiver olho verde, você dá um glória a Deus. Se tiver azul, você dá um glória a Deus dobrado. Aperte a mão dele até ele dar um gemido assim de glória a Deus. E diga para ele: sacode ele para cair uma nota de 100 reais. Diga para ele: meu irmão, é hoje que a tua vitória chega. Podeis tomar assentos, meus amados irmãos. Quero louvar a Deus por esse congresso. As irmãs são lindas. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, meu filho que está aqui, pastor Oscar. Deus abençoe, um prazer conhecê-lo, irmão Orli. Deus abençoe ele, a sua esposa, irmã Rose. Amados, quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída, a saída do povo de Israel do Egito. Israel viveu 430 anos escravos. E a Bíblia diz que Deus intentou, levantou Moisés, tirado das águas,
filho de Joquebede, irmão de Arão e Miriam, Deus intentou libertar essa nação, a nação de Israel. A Bíblia diz que o rei que estava na gestão do Egito não conhecia a José. Primeiro capítulo de Êxodo, versículo de número 8, a Bíblia diz que o rei daquela época não conheceu José. E eu fiquei imaginando quando eu li esse texto, por que as pessoas têm a índole de humilhar as outras? Por que as pessoas têm uma índole de caluniar as outras sem conhecer a pessoa? Está explicado nesse texto, porque o rei que estava naquela época oprimindo Israel não conhecia a história de José. Por que as pessoas nos humilham, fecham a porta para a gente, não querem nem saber do nosso nome? Muitas das vezes pode te abençoar, mas não te abençoa, pelo contrário, te amaldiçoa. Muitas vezes calunia, muitas vezes levanta falso, te humilha, muitas vezes não quer te aceitar como vaso, como profeta. Mas eu entendo aqui nesse texto, Israel, aleluia, tinha uma história. A história de Israel era uma história de triunfo. Por quê? Porque na nação de Israel Deus levantou José, e José foi um governador bom, e o governador que Deus levantou para, aleluia, alimentar a nação de Israel, trazer alimento, fazer, aleluia, a diferença naquela época. José morre, e agora, irmãos, a nação de Israel estava escrava no Egito. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus tem na tua vida, Ele vai fazer, independente de quem não te ajudou, de quem não estendeu a mão para você. Sabe por que eles não estendem a mão? É porque não conhecem a tua história. Sabe por que eles apontam o dedo para você? Sabe por que eles não querem te aceitar? Sabe por que eles não te dão oportunidade? Porque eles não conhecem a tua história. O rei que estava oprimindo Israel não conhecia a história de Israel. Muitos não conhecem a tua história, mas ei, deixa eu lhe dizer, importa que Deus conhece a tua história e vai te abençoar. Israel estava escrava do Egito, e a Bíblia diz que Deus levanta Moisés. Moisés é jogado agora no rio Nilo, dentro de um cesto de junco, betumado, e agora Moisés então está ali, irmãos, correndo risco de morte, mas por uma providência de Deus, Moisés não morre. E quem que vai criar a Moisés? Joquebede, a filha de Faraó. Ele está agora no palácio, ele está agora, meus irmãos, vivendo no melhor apogeu da sua história, da sua vida. Moisés agora é um grande estadista, Moisés agora é um grande patriarca, vivendo nas maiores sabedorias do Egito. Moisés agora é confrontado por Deus, porque Deus o chama de uma maneira extraordinária. E a história continua, porque Miriam estava lá no rio Nilo naquele dia. Miriam estava lá junto com a sua mãe, junto com Arão. Ela estava lá despedindo o cesto de junco. Ela agora é a menina do cesto de junco. Quem era Miriam? Uma moça humilde, simples, uma moça das tribos de Israel, que conhecia um Deus todo-poderoso, que conhecia o Deus de Israel, que conhecia, aleluia, os milagres de Deus, mas não tinha ainda sido impactada, confrontada com a glória de Deus. Mas o tempo dela estava chegando, porque ela era escrava do Egito, junto com seu irmão Arão. E agora Deus levanta, Moisés cresce. Há 3 fases da vida de Moisés: a fase que ele pensou que era tudo, depois a fase que ele pensou que não era nada, e depois que ele viu que Deus era tudo. E aí diz a Bíblia que o Senhor o leva lá no Monte Horebe. Lá Deus fala com ele através de um arbusto, de uma árvore insignificante, de um espinheiro, uma sarça. E a Bíblia diz que essa sarça ardia no fogo, mas não queimava. Engraçado que Moisés era pastor de ovelhas.